Isso precisa acontecer no nosso culto e na nossa vida. O amor de Jesus a nos inspirar, a inspirar o nosso louvor, inspirar nossos pensamentos, inspirar nossas palavras, inspirar nossas ações, inspirar nosso canto, inspirar também o nosso testemunho diário, semanal. Que o amor de Jesus constranja cada um de nós a estas tantas tarefas de louvor e também de adoração. Sejam todos muito bem-vindos ao Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Claro, os membros de nossa igreja, mas também os nossos convidados e os nossos visitantes. Você já se inscreveu no canal de nossa igreja no YouTube? É a maneira mais rápida, mais fácil de receber os links dos cultos de nossa igreja. Não só os cultos de domingo, mas também o culto de quarta-feira. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal. Um dia, domingo, uma semana cheia de compartilhamento, cheia de boas ações, cheia de testemunho do amor de Jesus. Esse é o grande desafio para cada um de nós. O vosso pecado vos há de achar, diz a Bíblia no livro de Números, capítulo 32, verso 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O vosso pecado vos há de achar. Enganamos a nós mesmos quando pensamos que é possível viver no pecado ou passar por cima de alguma transgressão como se aquilo não tivesse acontecido e continuar vivendo tranquilamente. O vosso pecado vos há de achar, diz a palavra de Deus. O pecado é nefasto, sempre traz consigo consequências, todas elas destrutivas e sofridas, fazendo com que mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, a pessoa seja encontrada e atingida pelo seu próprio pecado. Pode ser o distanciamento da presença de Deus, como fez Adão. A perda da alegria da comunhão com Deus, como aconteceu com Davi. A vergonha íntima, se não em público, o sentimento de indignidade, o peso da consciência culpada, se não houver o endurecimento do coração, o que é ainda pior, e outras consequências mais. Quanto prejuízo moral e espiritual, às vezes físico. O pecado requer tratamento, mesmo para aqueles que já têm a garantia da salvação eterna pela fé em Jesus Cristo, havendo para isso dois caminhos: o sofrimento das consequências adversas ou o perdão. Em sua bondade e misericórdia, Deus nos oferece e propõe o perdão através de Jesus Cristo, pelo qual o pecado é apagado, a vida moral e espiritual é restaurada, a paz com Deus é restabelecida. Basta que, arrependido, o pecador confesse o seu pecado e peça o perdão de Deus. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor Deus, grande é a tristeza do nosso coração quando, contrariando o nosso próprio desejo, transgredimos algum dos teus mandamentos ou ensinamentos. O nosso alívio está em saber que, por meio de Jesus, tu nos concedes pleno perdão. Por isso, nesta hora de culto, estamos confessando os nossos pecados e pedindo que nos perdoes. Perdoa-nos, Senhor, e renova a nossa vida espiritual. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Meu nome é Suzana Bezerra. O versículo que mudou minha vida se encontra em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse versículo mudou minha vida quando eu percebi a sua verdadeira essência, que ele não se refere apenas a situações de conquista, mas também a adversidades, que devemos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida.
Ele tem o controle de todas as coisas. Um dia, no tempo certo, no tempo de Deus, tudo isso vai passar. Mas enquanto isso não acontece, se possível, para a sua proteção, fique em casa. Mas se não puder, se precisar sair, use máscara. Que Deus nos abençoe. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou. Livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou. O apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta no capítulo 3, versículos 13 a 16, estas palavras: Quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai ou santificai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Expliquemos nossa fé. Senhor querido, Deus amado, Pai eterno, nós nos curvamos diante de Ti mais uma vez, agradecidos pelas muitas bênçãos recebidas e agora desejosos de, mais uma vez, podermos ouvir a Tua voz. Oramos pedindo que o Teu Espírito nos fale ao coração e à mente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Suponhamos que durante esta semana você receba um telefonema de um jornalista de um grande jornal da cidade. Ele liga para você e diz: olha, meu amigo, minha senhora, meu senhor, aqui é o fulano de tal, eu sou jornalista do jornal tal, e eu gostaria de fazer uma matéria para o meu jornal sobre a sua fé, sobre a sua experiência religiosa. Pode ser sábado que vem à tarde? Então você concorda? E quando chegasse sábado que vem à tarde, o que é que você diria a esse jornalista? Será que é possível explicar a nossa fé? É disso que Pedro está falando nestes versículos do capítulo 3 da sua primeira carta. E nós aprendemos com ele, com Pedro, que a primeira coisa que devemos fazer é devemos explicar que a nossa fé é produtora do bem. Ou seja, expliquemos que a nossa fé é produtora do bem. Nós devemos explicar a quem nos peça explicação que nossa fé não é desconectada do nosso comportamento. Aliás, você sabia que toda fé, qualquer que seja ela, envolve comportamento? Sabia que você acaba fazendo aquilo em que você crê? Por isso que alguém já disse que ser cristão é como viver numa vitrine. Você vive a sua fé, mas ao mesmo tempo algumas pessoas estão olhando, examinando, documentando a sua vida. E isso não é novo, desde sempre. Por exemplo, Plínio, o governador da Bitínia. Bitínia era uma região onde hoje seria o sudoeste da Turquia. Então ali era uma região chamada Bitínia, e o governador daquela região, Plínio o jovem, ele fez uma pesquisa sobre a vida dos cristãos. Veja só, ele não era crente, era o governador, e ele queria descobrir falhas na vida dos cristãos, e ele fez então pesquisa para descobrir e documentar essas falhas. Ele preparou depois um relatório e enviou esse relatório ao imperador romano, imperador Trajano. E Plínio admite que procurou falhas nos cristãos com o fim de condená-los, mas, que frustração, não as encontrou. E aí ele disse, textualmente: eles, os cristãos, se prendem a um juramento sem propósito criminoso de evitar o furto, o roubo, o adultério, jamais faltar à palavra empenhada, nem ficar com algo que não lhes pertença. Então veja que ele está falando, ele é um inimigo, digamos assim, dos cristãos, e ele procurou falhas na vida dos cristãos para registrar e mandar para o imperador Trajano. Mas ele confessa na sua carta, e ele escreveu muitas cartas ao imperador, e numa delas ele diz exatamente isso, que eles são boa gente, resumindo.
Então Jesus mesmo vinculou o comportamento à fé, quando ele disse em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, se os argumentos verbais da palavra não forem suficientes para convencer os pecadores, o argumento da conduta, o argumento do comportamento será infalível, vai funcionar. Uma vida limpa e uma vida santa, uma vida nesses moldes, de acordo com a palavra de Deus, uma vida assim silencia os caluniadores e desarma os críticos. O argumento irrespondível, mais forte, mais consistente de que o cristianismo dispõe é o argumento de uma vida vivida aos pés da cruz. O santo é aquele cuja vida torna mais fácil que os outros acreditem em Deus. Dias atrás estava lendo sobre a vida de um missionário metodista nos primeiros tempos da obra evangélica no Brasil. Justus Henry Nelson era o nome dele, e há vários hinos que ele traduziu, estão no Cantor Cristão, a gente canta muitos em nossas igrejas hoje, e alguns até entraram para o inário, para o culto cristão também. E ele passou 45 anos aqui no Brasil, e um ministério interessante, porque era um ministério autossustentável, ele mesmo levantava o seu sustento. E uma reportagem que eu li sobre ele diz que durante muitos anos ele publicou e imprimiu pessoalmente um boletim informativo, um jornalzinho intitulado O Apologista Cristão Brasileiro. O apologista cristão, cristão com CH e brasileiro com Z, conforme a grafia da época. E esse jornalzinho foi lançado no dia 4 de janeiro de 1890. Então já tem algum tempo, né? 1890, já mais de 110, 120, 130 anos. O lema do jornal, assim como o lema pessoal desse missionário, era: saibamos e pratiquemos a verdade, custe o que custar. Saibamos e pratiquemos a verdade, custe o que custar. E outro lema paralelo era: deixe-nos saber a verdade e praticá-la, custe o que custar. E esta publicação incluía aulas de Bíblia, aulas da escola dominical, incluía artigos religiosos e outros itens, outros temas de interesse geral. Ele chamava nesses artigos a atenção do público para o combate à idolatria, que era, como você sabe, 1890, era o que campeava em nossa terra, né? Ele combatia a idolatria, combatia a maçonaria, que era um movimento muito forte também, combatia o jogo, combatia o álcool, o tabaco, fumo, e o espiritualismo nativo. Espiritualismo nativo. O periódico também divulgou os ideais, olha só, 1890. Veja como o cristianismo da palavra de Deus é benfeitor da sociedade, faz bem. Ele diz, o periódico também divulgou os ideais da democracia representativa e do republicanismo no Brasil. Isso é no tempo do Império. Aliás, 1889, o Império tinha acabado de acabar, né?
é 1890 isso aqui, então é representativo, e do republicanismo no Brasil, defendendo a separação entre a igreja e o Estado. Você sabe que da república para trás, ou seja, do império para trás, o Brasil tinha uma religião oficial. A religião era católica, romana, e quem não fosse católico, então estava contrariando os princípios da boa cidadania, não era amigo do imperador, era um inimigo do Estado. Olha que confusão. Então, por isso a república, bem ou mal, separou, pelo menos no papel, no início, separou a igreja e o Estado. Olha o que o jornalzinho dele também defendia: eleições e avanços na educação. Eleições, avanço na educação, separação entre igreja e Estado, republicanismo, não é? Então veja só coisa boa que este missionário queria implantar junto da pregação do Evangelho, crendo que a pregação do Evangelho traz coisas boas para a pessoa, para a família, para a sociedade, para o país em geral e para o mundo todo, em últimas palavras, em última análise, né? Então, expliquemos que a nossa fé é produtora do bem. Nossa fé não faz mal a ninguém. Nossa fé faz bem ao indivíduo, de novo, à sua família, ao seu emprego, à sua empresa, faz bem à sua vizinhança, faz bem à sua parentela, faz bem ao seu país, à sua cidade, ao seu país, e faz bem ao mundo inteiro. Ô religião boa! Como é bom seguir a Cristo, como é bom seguir o Evangelho. Mas em segundo lugar, expliquemos que a nossa fé é racional. Expliquemos que a nossa fé é racional. O versículo 15 diz então: antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quem pedir a razão da esperança que há em vocês, a essa pessoa vocês devem dar essa razão, devem explicar a razão da esperança. É preciso, meus amigos, para isso acontecer, é preciso combater em nós o que o comentarista E.F. Scott chamou de preguiça intelectual. Preguiça intelectual, ou como afirma John Stott, que é um dos lemas da vida dele, crer é também pensar. Crer é também pensar. Por quê? Porque a nossa fé é uma fé racional, é uma fé que usa a razão. Significa dizer que é uma fé que é explicável, passível de explicação. E ela é explicável porque ela se fundamenta numa esperança. Numa esperança. Por isso Pedro fala em razão da esperança. Qual é a razão da esperança que nós nutrimos? Então, a razão da esperança é uma declaração razoável, racional e inteligente das posições que adotamos na vida. Para o cidadão grego educado, a marca de um homem inteligente é a sua capacidade de dar uma palavra acerca dos seus atos, uma palavra acerca das suas crenças. É aquele que sabe discutir a sua conduta, o seu comportamento de um modo inteligível e inteligente. Para que haja uma explicação racional, é preciso então que a nossa fé seja uma experiência de primeira mão, uma descoberta de primeira mão e não uma história de segunda mão. Nós temos que vivenciar a experiência da fé para podermos explicá-la às pessoas. Meus irmãos, seja-me permitido dizer que se o analfabetismo secular é um atraso de vida, e nós sabemos que é, o analfabetismo espiritual é um obstáculo imenso
a expansão do reino de Deus. É perigoso para a igreja quando os crentes não querem estudar a palavra, não querem aprender a explicar a razão da sua esperança. Pedro diz: estais sempre preparados. E a tarefa da igreja é tentar preparar os crentes para que saibam dar uma razão da sua esperança. Mas o problema que eu noto hoje, uma constatação minha, de tantos outros irmãos, é que muitos crentes, velhos e novos, não querem se preparar para dar essa razão da esperança. Eles simplesmente não saberiam dar essa razão. A igreja até pode tentar prepará-los para dar essa razão da esperança, mas eles mesmos não desejam se preparar. Eles não têm nenhum interesse em seu progresso espiritual. Isso é trágico, isso é triste. A evasão escolar é um fenômeno, não é? Um fenômeno social que deve ser analisado, deve ser combatido com todas as forças e com todos os recursos da sociedade. Não dá para ver criança fora da escola e achar que isso é normal. A evasão escolar não é boa coisa para a sociedade. Pior do que a evasão escolar é a evasão escolar bíblica. É quando o crente foge do ensino da palavra de Deus, quando ele mesmo não quer aprender a explicar a razão da sua esperança. Além do preparo da mente para responder com lógica, Pedro diz que devemos também, versículo 15 ainda, antes santificai ou reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Ora, se Jesus é o Senhor do meu coração, tudo que disser respeito ao meu Senhor terá a minha preocupação. E se o meu Senhor quer que eu dê lá fora a razão da minha esperança, então eu vou me preparar para poder distribuir, explicar a razão da minha esperança. Em último lugar, expliquemos a nossa fé com espírito manso. Versículo 16, Pedro diz, Pedro, o brabo, lembra que Pedro nos evangelhos tinha fama de brabão? Aqui ele diz, olha, nem parece ele, né? Fazer isso, ou seja, oferecei a razão da esperança com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Então Pedro nos desafia a darmos uma razão da nossa esperança, ou seja, ele nos desafia a praticarmos uma disciplina que se chama em teologia apologética. O que é apologética? Palavra que vem do grego apologia, que quer dizer defesa, e significa defesa da fé cristã. Apologética cristã, defesa da fé cristã. Então a apologética é uma disciplina que promove a defesa da fé. E Pedro nos dá aqui, em linhas rápidas, algumas qualidades dessa apologética. Em primeiro lugar, ele vai dizer para a gente que a apologética cristã deve ser humilde. Fazei isso com mansidão. Deve ser humilde. Por que esse ponto é importante? É importante porque tem muita gente, crente, que acha que comunicar a sua fé é um motivo de orgulho. E eles fazem isso com um sentimento terrível que um filósofo austríaco, muito em voga hoje, chamado Hayek, falecido em 1992, Hayek criou uma expressão que eu acho muito interessante, que descreve muito bem esse crente: arrogância fatal. Arrogância fatal.
Meus irmãos, com arrogância fatal, nós não vamos ganhar ninguém para Cristo. Temos que fazer como Pedro disse, fazer isso com mansidão, sem arrogância. Outra característica dessa apologética cristã, ela deve ser pacífica. Na palavra de Deus, nós temos uma apologética pacífica. Há os que falam da sua fé numa atitude belicosa, atitude de guerra. Eles procuram empurrar as crenças deles goela abaixo das pessoas, garganta abaixo. Não pode, tem que ser com mansidão. Pedro diz que devemos colocar de lado toda e qualquer tintura de violência ao expormos a razão da nossa fé. Por quê? Porque evangelização e violência são dois temas que não se misturam. Evangelização e violência não se casam. O amor é a única modalidade de comunicação eficiente, aprovada pela palavra de Deus. Modalidade aprovada pela palavra de Deus. É o amor. Paulo reconheceu isso quando escreveu a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 25, corrigindo com mansidão, corrigindo, sim, não deixa para lá não, é bom corrigir, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Conhecerem plenamente a verdade. Então veja bem, Paulo está dizendo corrigindo com mansidão. Mesmas palavras de Pedro. Pedro vai dizer lá, fazer isso com mansidão. Paulo diz, corrigindo com mansidão os que resistem. Toda vez que a Bíblia tenta ou tentou veicular, toda vez que a igreja, tenta veicular a sua mensagem com uma metodologia sem mansidão, meus irmãos, meus amigos, o resultado é confusão e não conversão. O resultado é guerra e não paz. O resultado é morte e não vida, vergonha e não vitória. Houve um escritor alemão, falecido em 1962, e chamava-se Hermann Hesse, e ele tem vários livros em português, inclusive. Ele era muito bom escritor, tanto que em 1946 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Não era pouca coisa não, não é pouca coisa. E uma frase dele diz assim: podemos morrer pela nossa fé, mas não matar por ela. Podemos morrer pela nossa fé, mas nunca, jamais matar por ela. Meus prezados irmãos, a igreja cristã deveria ter aprendido isso com o seu mestre, que em nenhum momento apelou para a violência na defesa da sua doutrina. Então, a apologética cristã é humilde, é pacífica, e em terceiro e último lugar, a apologética cristã deve ser bíblica. Quer dizer que os argumentos em favor da nossa fé, quando formos desfiar para os outros lá fora a razão da nossa esperança, nós devemos apresentar esses argumentos da nossa fé de modo coerente com a própria fé que descobrimos na palavra de Deus. Nós não podemos adicionar, não podemos mudar essa mensagem. Essa ideia de atualizar a palavra de Deus para acertar e para aceitar certos comportamentos contemporâneos, isso não se ajusta à palavra de Deus.
A Bíblia é o padrão, não é a minha vida que é o padrão para eu modificar a Bíblia. Eu vou viver de um jeito, então já que esse jeito não é parecido com o da Bíblia, então eu vou modificar a Bíblia. Não, eu tenho que modificar o meu modo de vida, como cantou lá o Roberto Carlos, né? De hoje em diante eu vou modificar o meu modo de vida, eu tenho que modificar o meu modo de vida, não é modificar a Bíblia para ela se adaptar ao meu modo de vida. É uma inversão inaceitável nesse exercício. O método de apresentar a mensagem, o método não pode violar o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem é aquele que os apóstolos anunciaram, que os apóstolos deixaram para a igreja, que nos legaram, que nós herdamos, do qual nos apropriamos e o qual repassamos, passamos adiante. E nós temos que ser fiéis a essa herança, senão nós vamos mudar o conteúdo da pregação do Evangelho. Já não vai ser mais o Evangelho de Jesus, vai ser o Evangelho do pastor fulano, do papa tal, do líder tal. Não podemos fazer isso. Evangelho de Jesus. A apologética cristã é bíblica. Nós não podemos fazer como aquele famoso pastor da televisão americana. É um pastor de uma mega igreja no estado do Texas. Há pouco tempo esse pastor foi entrevistado num programa nacional de entrevistas, muito famoso lá na América do Norte. E a certa altura o entrevistador perguntou a ele assim: mas você acha mesmo que se alguém não crer como você prega, do jeito que você está pregando, a pessoa vai mesmo para o inferno? Quando eu tomei posse nessa igreja, quando eu vim para cá, 2006, eu fui entrevistado por uma revista dinamarquesa. E o repórter acertou comigo, veio aqui e fez uma entrevista de uma tarde inteira. E olha, saí daqui com a cabeça bombardeada, porque ele só perguntou coisa espinhosa. Por exemplo, sobre homossexualismo, sobre ir para o inferno. As pessoas vão para o inferno ou não vão? Será que faz sentido falar de inferno em pleno século 21? Irmãos queridos, haja dor de cabeça, mas nós não podemos alterar o conteúdo da pregação. Deus não mandou a igreja sair e agradar a todo mundo. Jesus mandou a sua igreja ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se toda criatura não quiser aceitar, o problema não é da igreja, o problema vai ser de toda criatura. Aí esse pastor norte-americano, entrevistado, programa nacional, você imagine. Então, você acha que se alguém não crer como você prega, a pessoa vai mesmo para o inferno? O que você responderia se você estivesse no lugar dele? Pois aquele pastor desconversou, entrou à direita, seguiu reto, virou à esquerda, parou no sinal. Tudo isso para evitar responder claramente que sim, se alguém não for por Jesus, não será salvo, por melhor que seja essa pessoa, seja ela a encarnação da bondade, mas à margem de Jesus, irá para o inferno. Tem que dizer isso, irmão, tem que perder a vergonha, e perder o medo, e não querer ser popular, sabe? A repercussão dessa palavra do pastor, olha, caiu como uma bomba nas igrejas lá da América do Norte, foi a pior possível. Pensei, pronto, agora esse pastor vai entrar, né, vai ter muito problema. Nada, ele simplesmente pediu desculpas à comunidade evangélica e ficou tudo por isso mesmo. Continua lá, com uma mega igreja, 4, 5 mil pessoas por culto, vários cultos durante os domingos. E você precisa ouvir o tipo de evangelho que ele prega. Se entrar Jesus em algum momento, você vai dar glória a Deus.
Irmãos, se para ser popular for preciso comprometer a mensagem de Cristo, então é melhor não ser popular. É melhor que revista dinamarquesa nenhuma venha aqui me entrevistar se eu tiver que mudar essa mensagem para agradar aquelas pessoas loiras e dizer para elas: não, Jesus é a encarnação do bem e todo mundo que é do bem é de Jesus. Não é! Ou então eu tenho que pegar esse livro e jogar fora. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A atitude da celebridade evangélica pode ser explicada por uma palavra que é talvez pouco usada agora, mas eu me lembro que o ex-pastor desta igreja, pastor Soren, gostava muito de usar essa palavra: bom mocismo. Ele usava muito essa palavra, pelo menos nas aulas do seminário. É o problema do bom mocismo. Aí eu fui no Google essa semana para ver o que é bom mocismo exatamente. E aí encontrei a definição dada por um juiz de direito. E o juiz diz assim: o bom mocismo é politicamente correto, dizendo uma coisa num dia e outra em outro, sem tese, antítese e síntese. Ele chama indevidamente suas contradições de dialética. O bom mocismo tem se apropriado superficialmente do discurso da psicanálise e da filosofia. Ele podia ter dito também, e da teologia, e da religião, da espiritualidade contemporânea. Podia ter colocado. É marqueteiro e discurseiro multiuso. Descreve tudo abstratamente, mas é escorregadio e incapaz de se posicionar diante de situações concretas. É o juiz falando. Líquido, não tem solidez. Volátil, não tem núcleo. É light, mas periférico. Meus amigos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos dar a razão da nossa esperança. E mesmo que depois que nós demos a nossa razão da esperança, alguém diga: mas isso não é razão, problema seu. Mas eis a razão da minha esperança: Jesus morreu na cruz por mim. Ele me amou e fez isso, e por isso me salvou. Ele prometeu que vai voltar e vai me levar, para que onde Ele estiver, esteja eu também, estejamos nós também. Vai voltar e vai nos levar para morar com Ele para sempre. Se isso não for esperança, esperança não existe. Vamos orar. Tem misericórdia de nós, Senhor, pobres criaturas, filhos ingratos muitas vezes, mas desejosos de agradar o Teu coração. Obrigado pela vida que Cristo Jesus nos dá a partir da doação do Seu sangue ali na cruz do Calvário. Faze-nos crentes mansos, humildes, mas firmes e inabaláveis, confiados nos méritos de Jesus, pois é por esses méritos que nós oramos. Amém.
Olá, irmãos, venho em nome da Escola Vitória informá-los que as aulas do ano letivo de 2021 já começaram. Estamos funcionando neste momento com um sistema híbrido de ensino, ou seja, as aulas são realizadas presencialmente, mas também são transmitidas virtualmente para aqueles alunos que ainda não puderam se juntar à nossa escola. Todos os protocolos de segurança já foram rigorosamente desenvolvidos e implementados. Por isso, eu preciso dizer aos irmãos que a campanha de adoção de alunos está chegando ao fim nos próximos dias. Talvez esta seja sua última oportunidade de contribuir financeiramente e de abençoar aquelas famílias mais necessitadas a manterem seus filhos estudando conosco, dando a eles acesso a uma educação cristã e de qualidade. Por favor, ajude-nos a manter esta obra social e evangelística dentro das dependências da nossa igreja. Você pode doar a partir de qualquer valor, seja por meio do Pix, transferência bancária, boleto ou através do seu cartão de crédito. Para mais informações, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais ou através dos telefones da secretaria da nossa Escola Vitória. Que Deus nos abençoe. Ao encerrar este culto, nós queremos agradecer a sua companhia, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe sua vida, sua profissão, sua saúde, seu lar, sua fé. E convidamos você para hoje à noite, 19 horas, neste mesmo canal. Aqui estaremos para juntos louvarmos a Deus. Aproveite o dia para ler um pouco a Bíblia, aproveite o dia para convidar alguém para estar com você às 19 horas cultuando a Deus. Interessante, você está em Minas Gerais, você pode convidar alguém lá do Maranhão para assistir o culto junto com você, para participar do culto junto com você. Não é interessante isso? Pois é, então você pode fazer isso, aproveite essa oportunidade que o Espírito de Deus está dando a você. Queremos também lembrar aos irmãos que continua de pé a campanha da Escola Vitória, uma escola que existe desde 1942, sem fins lucrativos, né? E uma escola que atende a muitas crianças pobres e que não podem pagar nem o mínimo que a escola exige. Então, por isso, nós temos vários sistemas de doação, de bolsa, e você pode se informar www.escolavitoria.org.br e assim proceder à sua ajuda, oferecer a sua ajuda. Muito obrigado a todos, até a noite nós vamos orar. Obrigado, Senhor, porque cuidas de nós e nada que nos preocupa passa despercebido aos teus olhos. Ajuda-nos, portanto, a colocar também a nossa esperança toda em Ti, pois é em nome de Cristo que oramos. Amém.